Está escrito assim: porque os seus anjos... Está gravando, pastora? Então vamos começar de novo. Boa noite, Paz seja convosco. Boa noite você do YouTube. Vamos lá. Salmo 91, 11. Porque aos anjos dará ordem aos teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 104, 4. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Em alguma tradução está escrito assim: faz dos seus ministros labaredas de fogo. Tem alguém escrito labareda de fogo aí? 3 pessoas. Hebreus 1,14. Novo Testamento. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? É uma interrogação, uma pergunta? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Pai, assim como o Senhor falou comigo nessa tarde, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu coloquei o culto dos anjos, eu acho que eu já fiz uma vez aqui quando eu cheguei. Durante a semana Deus me falou para estar pregando sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar para você entender é que hoje nós não estamos sozinhos aqui. Não tem só seres humanos aqui. Porque segundo esses 3 versículos, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Então, para cada pessoa tem um anjo. Não sei se estão aqui, não sei se estão aqui, não sei se estão por cima, mas os anjos do Senhor estão aqui. Entenda uma coisa, o pacote é completo. O pentecostal acredita em arrebatamento de sentido, em batismo com o Espírito Santo, em línguas estranhas, em pessoas que caem, em pessoas que saem fazendo aviãozinho. O pacote é completo e os anjos estão no meio desse pacote. O mundo que vivemos hoje, e quando eu olho o mundo que vivemos hoje, principalmente nos dias de hoje, em que vemos aí governantes, reis, chefes de estados, arrumando guerra contra outros. O mundo que vivemos hoje, ele é desorganizado. Mas eu quero que você entenda uma coisa: existe um mundo espiritual, esse é muito organizado. Mas no mundo em que vivemos hoje, aqui embaixo, os presidentes, os chefes de estados, os reis, não governam sozinhos. Eles precisam dos seus ministros. Repete comigo: ministros. Um dos textos que nós lemos diz assim: eles não são espíritos ministradores que vão lutar a favor daquele que vão herdar a vida eterna. O outro fala assim: ministros de fogo, labareda de fogo, falando dos anjos. No mundo, vamos falar do Brasil. O Brasil hoje é governado pelo senhor Luiz Inácio da Silva, e ele tem alguns ministros, e eu não lembrava a maioria dos nomes, mas eu sei que o Fernando Haddad é ministro da Economia, sim ou não? O ministro da Saúde chama-se Alexandre Padilha, não confunda com Maria Padilha, é Alexandre Padilha. O ministro da Secretaria-Geral se chama-se Guilherme Boulos. A ministra, presta atenção, a ministra do Meio Ambiente chama-se Dona Marina Silva. A ministra da Mulher e de alguma coisa mais chama-se Aniele Franco. Por que eu estou falando isso? Porque se nós formos ver o governo passado, nós vamos lembrar de alguns ministros também. O ministro da Economia era o Paulo Guedes, o ministro da Ciência e Tecnologia era o Marcos Ponte, o astronauta. O Tarcísio, que é governador, era ministro dos transportes. Então todos os governos, eles precisam de uns ministros.
E a Bíblia diz que os anjos são ministros. E como eu disse, quem é pentecostal vai ter que aceitar isso aí, irmãos. E hoje nós vamos aprender alguns ministros de Deus. Quando Deus deu essa pregação para mim, e para que serve o ministro? Eu quero que entre na sua cabeça. Por exemplo, o governo Lula, ele não pode chegar e fazer, olha, vai lá, faça tal coisa na saúde. Não, é o Ministério da Saúde que vai fazer. O ministro do Meio Ambiente, dona Marina Silva, né? Olha, está tendo uma queimada lá, vai ter que cuidar de um rio lá que está com poluição. É a Marina Silva, era para ser assim, né? A Marina Silva recebe uma verba e ela vai lá e cuida daquilo. E com Deus é do mesmo jeito. O nosso Deus, ele não exerce com poder de presidente. O nosso Deus, ele não exerce com poder de chefe de Estado. O nosso Deus, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E também tem os seus ministros de Deus. E eu quero pregar nessa noite para você, falando o nome de cada ministro. Uma mensagem que Deus deu faz muitos anos para mim. O primeiro ministro é o ministro que eu coloquei o nome, irmão Roberto, irmã Maria Nunes, ministro da consolação. Um dia você precisou desse ministro. Um dia eu precisei desse ministro. Esse ministro já se apresentou para você. Você já recebeu a bênção dele. E a palavra que esse ministro, esse anjo, tem em toda a Bíblia é: não temas. Esse anjo só sabe falar uma coisa: não temas. Esse anjo apareceu para nossa irmãzinha Agar, desposada de Abraão. E tendo desposada de Abraão, Abraão teve um filho com ela, depois teve um filho com a esposa, mandou ela embora, deu um odre de água, um pedaço de pão e falou: sai da minha casa. Ela sai pelo deserto errante e se distancia do filho para não ver o filho morrer, a distância de um tiro de flecha. Mas de repente o ministro da consolação olha para ela e fala: Agar, não temas, do alto céu Deus ouviu o choro do menino. O ministro da consolação está falando hoje para você, igreja de Campo Limpo: não tema essa dificuldade, essa luta que você está passando. A Bíblia fala 365 vezes a palavra não temas. É um não temas para cada dia do ano. Então amanhã é não temas, terça não temas, quarta não temas, quinta não temas, sexta não temas. Vai vir a luta, vem, mas não temas. Vai vir a doença, vem, mas não temas. Vai vir a dificuldade, vem, mas não temas. Vai vir a tristeza, tem, mas não temas. Vai vir um monte de coisa, mas o anjo da consolação, e eu falei que hoje é noite do anjo, o ministro da consolação aparece para você dizendo hoje: não temas, não temas, não temas, não temas. Esse anjo, a pastora falou para abaixar um pouquinho o microfone. Você viu? É ela que manda. Eu fiz de conta que eu baixei, não baixei nada. Baixei sim. Sou crente, não posso mentir, né? Irmãos, não temas. Esse ministro apareceu para Jesus. Jesus, agora ficou baixo. Jesus, no Monte das Oliveiras, ele fica desesperado, porque como homem, ele sentia as dores de homem, e como Deus, ele via lá na frente o que ia acontecer, que ele ia ser crucificado. E ele pede para os discípulos orarem com ele, a saber, Pedro, Tiago e João. E os discípulos dormem. Jesus entra num desespero, numa agonia, que ele começa a suar gota de sangue, e a ciência explica isso. Quando você chega num ponto que você não aguenta mais, os poros se dilatam e alguns vasinhos podem arrebentar e você sangrar sangue, suar sangue. Mas quando ele estava chorando, o ministro da consolação, a Bíblia diz que Deus envia um anjo lá. O ministro da consolação chega e fala: não temas. E ele diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice. O ministro fala: não tema. Daí ele fala assim: todavia seja feita a sua vontade. Você pode aplaudir Jesus por isso?
está com medo do quê? Você está preocupado com o quê? Não temas. Glória a Deus. Segundo ministro, eu coloquei o nome dele de ministro da guarda. É aquele que você fala assim: ufa, foi por pouco. Quase. É aquele que guarda. Os católicos não estão errados. A única coisa que os católicos estão errados é de adorar o anjo da guarda. Mas o anjo da guarda existe. Salmo 91 nós lemos: e dará a ordem a seu respeito. Aos anjos dará ordem a seu respeito. É aquele que guarda. Sabe aquele acidente? Sabe aquele, Valdir, que você contou para mim? Lá em Santa Catarina? Você falou que o caminhão passou do lado, rasgou seu carro? O ministro da guarda estava lá. Ele contou um acidente que sofreu terrível. Um caminhão passou e rasgou o carro dele por meio. Ele só viu na hora que parou. Sabe aquele negócio do quase? É um ministro da guarda. Já aconteceu quase com você, já aconteceu quase comigo. Sabe aquele negócio? Deus envia o anjo e fala: olha, não vai ser dessa vez. É o ministro da guarda que está chegando. Pastor, eu não acredito nisso. Não tem problema, só estou pregando para quem acredita. Amanhã o anjo da guarda vai estar com você. Depois de amanhã o anjo da guarda vai estar com você. O ministro da guarda vai estar com você. O ministro da guarda está aqui hoje. O ministro da guarda está aqui hoje. E o outro ministro que eu falei, qual que era o primeiro que eu falei? Você já esqueceu? Deixa eu ver aqui. Ministro da Consolação. Ministro da Consolação está aqui, o ministro da guarda. Agora se prepare que agora vai pegar fogo. Eu vou falar o nome de um outro ministro. Se prepare que agora tem que pegar fogo, irmãos. Cadê a irmãzinha Solange? Ai, que pena. A irmãzinha é do avião. Eu amo isso. A Márcia também. Pentecostal. Irmãos, eu vou falar só com os pentecostais agora. Você que gosta de orar, você gosta de orar, Márcia. A Josina gosta de orar. Cadê a Simone também? Está na escolinha? A Simone, coisa mais linda da Santa Ceia, com o barrigão pulando aqui aquele dia. As irmãs foram segurar, falei: não deixa. João Batista foi cheio do Espírito Santo na barriga da mãe. Por que o Guilherme não pode ser? Se prepara aí. O outro ministro que eu coloquei o nome chama-se ministro da saúde. A Bíblia diz que tinha um certo tanque chamado tanque de Betesda, e de quando em quando um anjo do céu subia, descia e movimentava as águas. Olha o ministro da saúde aí, ele movimentava as águas, e todos que caíam na água, enquanto a água estava movimentando, saíam curados. Sabe o que eu falei de pentecostal? Porque esse ministro só trabalha com movimento. Fica de pé para ver esse ministro trabalhar. Pega na mão desse irmão. Esse ministro só trabalha com movimento. Esse ministro só trabalha onde a água é movimentada. Esse ministro não trabalha com quem está com a boca fechada, língua de aço, queixo de bronze. Esse ministro está aqui nessa noite falando para você: eu quero ver movimento, eu quero Pentecoste, eu quero movimento para mim trabalhar. Pastor, eu quero ser curado. Então abre a tua boca. Pastor, eu tenho um problema de saúde. Então movimenta, porque o ministro da saúde está passando hoje aqui. Onde tiver um crente em movimento, onde tiver um crente com a boca aberta, onde tiver um crente orando, onde tiver movimento, onde tiver uma igreja pentecostal, onde tiver um pastor pregando na autoridade, esse ministro está trabalhando. Vocês não estão vendo, mas tem anjos aqui nessa noite. Tem anjos aqui nessa noite. Tem anjos aqui nessa noite. Vamos orar um pouquinho, apaga a luz para mim lá, Lema. Vamos orar um pouquinho. Pouca oração, pouca unção. Muita oração, muita unção.
Erilamanai cantereba surilama. Relamanai cantereba surilama. Aleluia, aleluia. Me ajude assim, ó. Me ajude assim, ó. Tem anjos voando nesse lugar. Aleluia. Solta a mão do irmão um pouquinho. Coloque a tua mão no local da tua enfermidade. Se não for possível, coloca no coração e na cabeça. Tem veia de coração sendo desentupida aí, ó. Sabe aquelas dores que você está sentindo? Você fala, tem que ir no médico. Acho que eu vou infartar. Não vai não. O ministro da saúde está passando hoje aqui. O ministro da saúde está passando hoje aqui. Você mulher que está com uma infecção na urina, vou falar de novo na autoridade. Você mulher que está com uma infecção na urina, o ministro da saúde está passando hoje aqui. Canta com fé agora. Tem anjos voando no meio do morro, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei. Tem uma pessoa aqui que falou assim, olha, quando que vai passar a carreta da mamografia aqui em Campo Limpo? Estou sentindo um negocinho, uma bolinha. Procura aí, não tem mais nada. Procura aí, não tem mais nada. Esse anjo trabalha no movimento. Ei! Ministro da Saúde! Senta aí que não terminou. Pode ligar, obrigado, Léo. Deus está trabalhando. Perca a oportunidade. Aperte o cinto agora. Agora vai doer um pouquinho, tá? Foi terça-feira que eu falei, quem gosta de chave aí, ó? Falei, a chave de fenda, que aperta parafuso, soberbo. Então vai uma chave de fenda. Tem um outro ministro que eu coloquei o nome. Ministro da Justiça. Isso é pesado, hein? Ou ministro do juízo. Esse não fala nada. Ele executa. Esse ministro, ele cuida da santidade de Deus. Pode ser rei. Pode ser Davi. Um dos menores pecados de Davi foi fazer o censo. Está lá em 2 Samuel, 1 Samuel, de Israel. Deus falou, não conta o povo de Israel. Ele falou, contou. Quando ele sai para fora do palácio, ele vê o anjo com a espada desembainhada na mão, o ministro da Justiça, a ponto dele se arrepender e ter que sacrificar. E lá do céu, Deus dá uma ordem, anjo, pode colocar a espada na bainha, que meu filho se arrependeu. O ministro da Justiça passou
no Egito. E quem não tinha o sangue do cordeiro, ele executou. Os umbrais da porta aqui, a Bíblia diz anjo da morte, é o ministro da justiça. Não tinha o sangue nos umbrais do cordeiro, ele executou. O ministro da justiça passou no arraial dos hebreus quando eles estavam no deserto. Datã e Coré se voltaram contra Moisés. E Moisés, ele só falou assim, ó: se eu sou homem de Deus, de morte natural esses homens não morrem mais. E a Bíblia diz que o deserto se abriu, engoliu Datã, Coré, a família e todas as casas deles. Pastor, mas isso é Velho Testamento. Então vamos lá, na época da graça, quem matou Ananias e Zafira? Falei que ia doer, porque falava que estavam dando uma coisa e deram outra. Pedro não tinha pedido para dar nada. Quem matou Herodes e juntou bicho por ele não glorificar a Deus? Época da graça. Titanic. O capitão, quando sai da Inglaterra com destino aos Estados Unidos, ia atravessar o Oceano Atlântico pelo Mar Ártico. O capitão olha para o barco e fala: nem Deus afunda esse barco. Você conhece a história? O sobrevivente do Titanic dizem que o iceberg que bateu no Titanic era como se fosse um dedo de gelo. O ministro da justiça, ele executa. Calma que já vai passar, daqui a pouco vai vir um ministro bom, tá? Não estou pondo medo em ninguém, estou pregando a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Tancredo de Almeida Neves, 1986, foi eleito presidente do Brasil. E quando ele foi eleito presidente do Brasil, Tancredo presidente, vice-presidente José Sarney. E um pouco antes da eleição, Tancredo diz assim: nem Deus me tira da cadeira da presidência. No dia 22 de abril de 1986, Antônio Brito, repórter da Globo, 20 horas e 30 minutos, ele interrompe a Globo, que era o canal mais assistido, e disse assim: acaba de falecer no hospital de base de Brasília o excelentíssimo senhor presidente Tancredo de Almeida Neves. John Lennon deu uma entrevista dizendo assim: nós somos mais popular do que Jesus Cristo. Jesus Cristo era popular, mas nós somos popstar, estrela popular. A história diz que no final da década de 80, um fã esperou ele sair do hotel onde ele estava e deu 3 tiros no peito dele. Dizem, não sei se é verdade, que um pastor passava por lá, ergueu o lençol e falou: John, você não devia ter falado isso. 3 tiros, um em nome do Pai, outro em nome do Filho, outro em nome do Espírito Santo. O ministro do juízo, ele só tem um papel: executar. Mamonas assassinas. Você viu como a igreja ficou calada? Mas é para ficar mesmo. A intenção é essa. Mamonas assassinas. O Dinho, o líder do Mamonas assassinas, ele cantava na igreja Assembleia de Deus em Guarulhos, ministérios de Perus. Mas ele largou da igreja, do ministério de louvor, e foi cantar músicas mundanas. As nossas crianças começaram a aprender as músicas do Mamonas Assassinas
que era a maioria palavrões. A Bíblia diz que o perfeito louvor sai da boca das crianças. Então as crianças não estavam fazendo o perfeito louvor mais. Agora a boca das crianças era usada para falar em coisas bem pequenas, como ir pelado para Santos, como lavar com sabão cracrado não sei aonde. Mexeu com a santidade de Deus. Eu conheci um pastor que ele conhece o piloto do avião a qual houve o acidente. Ele é de Ribeirão Preto. E diz que o piloto era muito experiente. Inclusive o piloto, a esposa do piloto, estudou com a esposa desse pastor. E ele fazia a viagem de Ribeirão Preto a São Paulo quase todo dia, no mesmo avião. Mas não se sabe por quê. Eu sei. Mexeram com os pequeninos. Largaram a Deus e foram mexer com os pequeninos. Em cima da Serra da Cantareira, o avião era para virar para a direita, virou para a esquerda. Eu penso que o ministro do juízo, que cuida da santidade de Deus, meteu o dedo no leme lá. Um 1 milhão de cópias vendidas no Brasil. Não mexa com a santidade de Deus. Toma cuidado. Faz assim, ufa. Vamos para outro ministro, faz assim, ufa. Ufa. Penúltimo ministro. Não, penúltimo, tem mais 2. Deixa eu correr aqui. Ele tem nome também. Ele tem nome, ele tem função e tem nome esse cara. Irmãos, tudo que eu estou pregando aqui, pelo amor de Deus, anjo não foi feito para nós adorarmos. E eles adoram a Deus, mesmas coisas que nós adoramos a Deus. Tá? Vamos pensar, acabou por um anjo lá com o bumbumzinho de fora, com a flechinha na mão lá, vou ficar, não faça isso, pelo amor de Deus. Anjo é nosso conservo, mas eles têm funções específicas e são ministros de Deus. Outro ministro, o ministro da comunicação, esse tem nome. O nome dele é Gabriel. Esse vem trazer notícia. Ele chega para o pai de Sansão, o pai de Sansão chamava-se Manoá. Ele falava assim: olha, sua esposa vai ter um filho, ele vai ser nazireu de Deus, ele não pode cortar barba, não pode cortar cabelo, ele não pode pegar em coisa morta, e ele não pode beber bebida forte. Ele é separado para Deus, e o nome dele vai ser Sansão. E Manoá pergunta: como é que é seu nome? Meu nome é... como é que é mesmo? Gabriel. Cadê o Gabigol? Está ali, ó. Nome de anjo, hein, Gabigol? Meu nome é Gabriel. Esse anjo também é o ministro da comunicação. Ele comunica-nos. Ele chega para Zacarias, pai de João Batista, e fala: olha, você vai ser pai. Zacarias não acreditou. Você conhece a história, já preguei aqui. Zacarias ficou mudo. E o anjo fala mais: ele vai abrir o caminho para o Salvador. Ele vai ser a voz que clama no deserto. E João Batista nasce. E um dia em Nazaré, uma mocinha, 15, 16 anos, lavando louça, arrumando a cozinha, arrumando a casa, varrendo a casa. O anjo, o ministro da comunicação, aparece para ela e fala assim: salve agraciado, o Senhor é convosco. Ela fala: o quê? Você não é daqui, né? Porque os nossos irmãos aqui, quando chega, fala Shalom Adonai, paz seja convosco, ou paz do Senhor. E ele fala: não, eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus, e eu vim trazer uma notícia maravilhosa. Olha para aquela menina e fala: bendito é o teu ventre, e bendito é o fruto do teu ventre. Do teu ventre nascerá o Salvador da humanidade.
A Bíblia diz também que o profeta Daniel, leia na tua casa, Daniel capítulo 6. Daniel faz um jejum, estava passando por uma prova, fez um jejum. E Deus manda Gabriel, olha que interessante, Deus manda Gabriel entregar um recado para Daniel. Só que Gabriel desce, Gabriel ele é só para trazer recado, ele não faz nada além disso. E ele fica preso nas regiões celestiais, aonde habitam os demônios. Passou um tempo, Daniel orando, Gabriel não apareceu, e Deus lá do céu fala: olha, cadê meu servo Gabriel? Olha para a terra, Daniel orando, Gabriel preso, o ministro da comunicação, Gabriel preso, e a Bíblia diz que Deus se levanta na ira, e fala: onde está o meu servo Gabriel? E os outros anjos falam: olha, ficou preso, Daniel está orando, Gabriel está preso na região celestial, e Deus dá um tapa na mesa. Isso eu estou conjecturando, tá? Não está bem assim. Deus dá um tapa na mesa e fala: aonde está o meu ministro da guerra? De repente o céu risca, e vem um ser maravilhoso, o rosto de bronze, os olhos como chama de fogo, se apresenta na presença de Deus. Lê Daniel capítulo 6 e diz assim: aonde que nós vamos guerrear? O nome dele é Miguel. O nome desse ministro é Miguel. A Bíblia diz dele no livro do Apocalipse: e Miguel lutou com os anjos de Satanás, e uma terça parte das estrelas foram lançadas na terra. Está falando da queda de Satanás, que a terça parte dos anjos foram lançados. Mas sabe por quê? Eu vou explicar para você. Daniel orando, de joelho, 21 dias, jejum. Muita gente faz jejum de Daniel, nem sabe por que é. Faz fazer o jejum de Daniel, mas não sabe a história. A história é essa aí, tá? 21 dias, não tem nada a ver com o capítulo 1, irmão, que ele só comia legumes. Tem nada a ver com o capítulo 1, que ele comia legumes para não se contaminar com a comida do rei. É uma outra história, qualquer hora eu prego sobre isso. Daniel orando, Gabriel desce. Quando Gabriel desce, ele fica preso. Quando ele fica preso, Deus manda Miguel. Entenda uma coisa: quando tem um crente de joelho, Deus coloca os anjos para guerrear. Último ministro. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse ministro tem um nome, e eu coloquei o nome dele: ministro do louvor. A Bíblia diz que ele andava sobre pedras afogueadas. Ele tinha um nome, era Lúcifer. Ministro do louvor. Repete comigo: ministro do louvor. Ele andava sobre pedras afogueadas. Do seu corpo saía som de flautas e pífaros. Ele era o próprio louvor. Ele era o regente, o maestro do coral celestial. Mas ele se rebelou. E quando ele se rebelou, ele foi jogado com a terça parte dos seus anjos, que viraram demônio, caiu aqui, deformou. Quando ele se rebela, o ministro do louvor vira Satanás. Houve um tempo em que o céu, acredite ou não, deixou de ter louvor. Houve um tempo em que o céu e Deus deixou de receber adoração. Acredite ou não, eu imagino Gabriel chegando
Pega um copo de água para a irmã ali, está com tosse, pega lá. Gabriel chegando e falando para Deus assim: olha, o senhor quer que eu cante um hininho, uma musiquinha aí, um firme nas promessas? E Deus falando: não, Gabriel, não é o seu papel, Gabriel. Seu papel é comunicar. O anjo que descia no tanque de Betesda falou: quer que dê uma agitada? Ele falou: não, você é o ministro da cura. Os outros anjos chegando e falaram: você quer que faça tal coisa? Não. Até que Deus: Valdir, posso usar você na ministração? Vem cá, filhão. Até que Deus desce no Éden. Que bonito, viu? Não, eu tenho medo. Não tenha medo não, você é homem de Deus. Até baixou para subir no altar. Amém. Deus desce no Éden e começa a fazer um boneco de barro. Os anjos não entendiam. Via que Deus estava triste porque o ministro de louvor foi embora. E os anjos perguntavam: o que será que ele está fazendo? E começa o bonequinho, moldar o bonequinho de barro. Até a hora que os anjos perguntam: o que o Senhor está fazendo? E Deus responde: outro ministro do louvor. Glória a Deus, aleluia. É você. Aleluia. É você, Valdir. Deus. Aleluia. É você. Por isso Satanás tem raiva de você. Aleluia. Por isso Satanás te ataca. Porque você foi feito para louvar e adorar. Aquilo que era de Satanás foi arrancado dele e foi colocado dentro de você. Então fica de pé. Fica de pé. Vamos, obrigado, Valdir. Fica de pé. Vamos adorar. Vamos adorar. Vem, equipe de louvor. Não estamos sozinhos nessa noite. Irmãzinha de camiseta verde, está levando algo para tua casa, viu? Você mesmo de óculos, está levando algo poderoso para tua casa. Glória a Deus. E você sabe o que é? Vamos cantar juntos essa canção? Mas canta com fé. Na noite dos anjos. Não são eles seres ministradores enviados por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Rei Labas Verecante Rebatsuri Lava. Glória a Deus.